Olá pessoal, na resenha de livros desta vez vamos falar sobre O Segredo da Flor de Ouro. Acredito que vocês vão gostar muito de entender que segredo é esse. É baseado neste livro aqui, da editora Vozes, que já saiu em várias edições, já tem até um com a capa nova, vocês vão ver nos slides que vem pela frente aí. E trata exatamente de uma filosofia chinesa que foi apropriada por Jung. Vocês vão ver ao longo da minha fala que influenciou muito a psicologia de Jung em vários aspectos, né, nos conceitos que ele tem da sua psicologia, e ele esperou muito para ter esse texto sagrado chinês nas mãos, porque ele já sabia que haveria uma importância muito grande para o conteúdo que ele estava estudando. E, claro, por uma intuição, ele sabia que precisava aprofundar, e graças a Richard Wilhelm, que depois acabou falecendo, e ele até tem uma nota de comentário aqui sobre o Richard Wilhelm, depois de já ter morrido. Então é um livro muito importante para a história da psicologia junguiana, né, e psicologia analítica, e também muito importante para os buscadores de um mundo espiritual, de uma realidade espiritual maior, tá certo? Tudo isso vocês vão ver logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, qual será de fato o segredo da flor de ouro, né? Muita gente pode ter ouvido já falar desse segredo, né? Mas não sabe do que se trata, né? O que é realmente esse segredo? O que é essa flor de ouro? Vamos falar aqui brevemente, né? Eu sugiro que vocês leiam o livro O Segredo da Flor de Ouro, mas e também não só o livro que eu falei nesse instante agora aqui, né? Da editora Vozes, mas eu sugiro também que vocês leiam A Doutrina da Flor de Ouro, que é um livro da editora Pensamento também. Aliás, também não, esse é da editora Pensamento, que é de Mokuzen Miyuki. Esse livro tem o texto integral do Segredo da Flor de Ouro, porque da editora Vozes tem apenas passagens e que foram traduzidas por Richard Wilhelm e que Jung resolveu comentar também, e o próprio Richard Wilhelm também comenta. Mas esse tem o texto integral. Acho interessante que vocês leiam para aprofundar, entenderem um pouco mais o conteúdo, porque nesse tempo que nós vamos falar aqui não é suficiente para assimilar tudo que nós temos a dizer sobre esse assunto. Bom, o nosso texto, diz Carl Gustav Jung, promete revelar o segredo da flor de ouro do grande Uno. A flor de ouro é a luz, e a luz do céu é o Tao. A flor de ouro é um símbolo mandálico que encontrei muitas vezes nos desenhos de meus pacientes. Ela é desenhada a modo de um ornamento geometricamente ordenado, ou então como uma flor crescendo da planta. Esse é o texto da aba inicial do livro, né? E continua também com informações muito úteis, né? Ainda na aba do livro, dizendo: esta última, na maioria dos casos, né? Quando ele fala dessa última, está se referindo à flor crescendo na planta, né? Na maioria dos casos, é uma formação que irrompe do fundo da obscuridade em cores luminosas e incandescentes, desabrochando no alto sua flor de luz, num símbolo semelhante ao da árvore de Natal. Tais desenhos exprimem o nascimento da flor de ouro, pois, segundo o Hui Ming Jing, a vesícula geminal é o castelo de cor amarela, o coração celeste, os terraços da vitalidade, o campo de 1 polegada da casa de um pé, a sala purpúrea da cidade de Jade, a passagem escura, o espaço do céu primeiro, o castelo do dragão no fundo do mar. Isso tudo são alegorias simbólicas. Vocês sabem que o trabalho de Jung é sempre voltado por simbolismos, né? E é importante que a gente perceba que esses simbolismos eles têm uma relação muito forte com a alquimia chinesa, que não é muito diferente da alquimia ocidental, não é muito diferente da alquimia grega, da alquimia árabe, né, que trabalha muito com a ideia de que o ouro sendo um metal nobre que representa o sol, que representa o eu, que representa o self,
o eu know self, que representa o modo mais superior que nós temos e que nós almejamos dentro do nosso crescimento espiritual. Diz respeito à nossa iluminação, diz respeito ao nosso processo de iniciação e, mais do que isso, diz respeito à meta do nosso processo de iniciação. E dentro de uma abordagem junguiana, tem muito a ver, claro, com o processo de individuação. Claro que a gente não pode comparar a iluminação com a individuação. Jung comparava assim, porque ele entendia a meta principal do processo da psicologia junguiana, a alta psicológica, o equilíbrio, o processo de autonomia no seu próprio crescimento espiritual, no seu próprio crescimento psicológico, né? Mas a gente sabe que numa vertente espiritualista mais ampla, mais transcendente, a iluminação vai mais além. A iluminação vai para estágios evolutivos cada vez mais amplos, mais profundos, e de encarnação em encarnação nós vamos galgando até que a gente consiga alcançar esse estágio maior, inclusive um estágio em que param as encarnações e a gente está muito mais, num nível muito mais evoluído, podendo atuar dentro de áreas as mais variadas que a gente queira, né? Inclusive voltando para atuar na Terra, ajudando as pessoas que ainda estão nesse processo reencarnatório. A gente pode até dizer que um não nega o outro, porque existe um processo de iniciação que ocorre na mesma encarnação, um processo de evolução, uma jornada, vamos dizer assim, do herói, que acontece na própria vida, naquela própria existência, e uma jornada mais ampla, que acontece com as várias existências e continuando de uma existência para outra, de uma encarnação para outra, para que a gente galgue estágios ainda mais avançados na evolução espiritual, mais do que na evolução humana, ou mais do que na evolução psicológica, mais do que nos processos psicoterapêuticos, né? Aqui, nesse outro ponto do livro, você vê a fala de Jung dizendo: há alguns anos atrás, o presidente da British Anthropological Society perguntou-me como eu explicaria o fato de um povo intelectualmente tão evoluído como o chinês nunca ter produzido uma ciência. Respondi que devia ser um engano, pois os chineses possuíam uma ciência cuja obra máxima era justamente o I Ching, mas que o princípio desta ciência, como muitas outras coisas na China, era frontalmente diverso do nosso modelo científico. Aqui vale uma ressalva, ainda que eu não queira contrariar Jung, né, na sua afirmação, eu quero dizer a vocês que, na verdade, a China tem muito mais ciência do que simplesmente o I Ching, né? A China tem uma contribuição muito grande para a matemática, para a geometria, para as ciências naturais, para a engenharia, enfim. Mesmo na época de Jung, já existia muita contribuição dos chineses. Claro que Jung estava querendo aqui trazer, inclusive na própria filosofia chinesa, na medicina chinesa, com acupuntura e tal, né, e tuiná, massagem chinesa, tudo isso é ciência, gente. Então, ele quis, de certa maneira, trazer aqui uma modalidade de ciência que é bem diferente do Ocidente e que traz vertentes que ele percebeu, ele tinha condições de discursar sobre as mudanças que tem, as diferenças que tem, né, entre a ciência chinesa e a ciência ocidental, né, ou até mais abrangentemente as diferenças entre a concepção oriental e a concepção ocidental. Mas nós vamos ver aqui que também isso acontece nas outras ciências, essa forma de entender. Por exemplo, eu mesmo que estudei muito o Feng Shui, posso dizer a vocês que há uma diferença muito grande na compreensão do que acontece na busca de uma moradia mais adequada, porque, por exemplo, no Feng Shui, que é uma geomancia chinesa que tenta trazer uma maneira de morar melhor, vendo as energias, analisando as energias, eles poderiam, a princípio, procurar um questionamento, a razão de ser para todas aquelas intervenções que são feitas nos 5 elementos, que trabalha o Feng Shui, mas eles preferem simplesmente primeiro aplicar, utilizar as experiências, para depois entender como é que elas funcionam dentro de um processo mais intuitivo, diferente de nós ocidentais, que primeiro testamos, verificamos, analisamos e até racionalizamos, e só quando a gente tem uma justificativa muito plausível, muito bem explicada, muito bem argumentada, é que a gente consegue fazer com mais segurança, né? Diferente do ocidental, do oriental,
E o oriental também na marcação de tempo, no pensamento mais racional dele mesmo, é diferente de nós, trabalhando muito mais com o lado esquerdo do cérebro, com o lado direito do cérebro, né, nesse raciocínio, e muito mais solto, muito mais livre, muito mais intuitivo do que nós. Né? E no outro momento ele fala o seguinte, a ciência do I Ching, né, logo em seguida, né, depois dele ter falado do I Ching como uma ciência importantíssima da China, ele diz: a ciência do I Ching não se baseia no princípio da causalidade, mas em outro princípio, até o momento sem nome, por não existir entre nós, ou seja, sem nome para os ocidentais, ao qual chamei experimentalmente de princípio da sincronicidade. Minhas pesquisas no campo da psicologia dos processos inconscientes levaram-me a procurar outras explicações para o esclarecimento de certos fenômenos da psicologia profunda, uma vez que o princípio da causalidade me parecia insuficiente. Descobri inicialmente que existem manifestações psicológicas paralelas que não se relacionam absolutamente de modo causal, mas apresentam uma forma de correlação totalmente diferente. Tal conexão parecia basear-se essencialmente na relativa simultaneidade dos eventos, daí o termo sincronicidade. Para quem não sabe, a sincronicidade não é apenas um capítulo da psicologia junguiana ou da visão de mundo junguiana, mas, ao contrário, é a própria visão de mundo junguiana. Para aqueles que estudam o livro Sincronicidade de Jung, vão poder entender o que eu estou falando, porque é uma epistemologia, né? É um modo de ver, de compreender a realidade, entendendo que existe uma correlação estreita entre o mundo físico e o mundo psíquico. Havendo essa correlação estreita, muitas vezes a gente entende como coincidência algumas coisas que não são, porque há sim uma continuidade, é o chamado unus mundus, né? Que ele fala vindo direto da alquimia, né? E que mostra que o mundo não é no mundo na realidade psíquica e outro na realidade física. A gente sabe isso dentro de uma visão esotérica, que existe a lei da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Então é mais uma forma de entender, mais um desdobramento desse entendimento do princípio da correspondência, né? E que ele também traz aqui dentro da perspectiva de mostrar que existe um princípio, né, hermético da causalidade, que a gente sabe que é realmente a lei de causa e efeito, karma, etc., que é da continuidade temporal, etc., que seria mais sincrônico do que sincronístico. Né? E o sincronístico é algo que extrapola, que transcende a sincronicidade, transcende o tempo e o espaço, transcende as relações de causa e efeito de uma coisa com a outra. Né? Talvez não transcenda tanto numa visão mais macro, porque determinados acontecimentos dizem respeito a uma continuidade, um plano mais profundo, um plano divino maior. E o exemplo que a gente tem mais clássico de Jung é aquela história de quando o Jung estava sendo ouvido, né, ouvindo o sonho de um paciente que dizia que sonhou com um escaravelho. Um escaravelho aparece na sua janela, em plena Suíça, num lugar onde não é muito comum aparecer aquele escaravelho. Então isso que poderia parecer uma coincidência foi interpretado por Jung como mais um exemplo de sincronicidade muito forte. E quem quiser até aprofundar mais, eu vou deixar aqui no card uma indicação de uma palestra que eu falo sobre sincronicidade, e acho que é muito útil, vai ser muito útil para vocês. Também é importante entender que tudo isso acontece dentro de uma realidade fora do tempo e do espaço, mas que também acontece com uma razão. Então são acontecimentos que tem a probabilidade no meio, né? São ditos como acontecimentos de probabilidade significativa, porque tem um significado por trás disso. Quando Jung diz que nos sonhos nós temos que interpretar o significado deles porque eles têm algo a nos dizer, também é importante a gente interpretar em vários acontecimentos desses o significado que está por trás, porque cada momento da história, cada momento da realidade tem sua característica singular. Isso é o princípio maior da sincronicidade, porque está mostrando a gente que existe ali uma mensagem a ser transmitida, assim como o sonho, que Jung diz que é uma mensagem do inconsciente, que nós precisamos interpretar. Nos acontecimentos significativos, nos símbolos que estão à nossa volta, até em determinados símbolos convencionais mesmo, estão mensagens que são de um nível mais transcendente ainda,
e que a gente pode compreender se a gente perceber dentro do sonho, que é essa ilusão maia aqui, que os hindus chamam, né, de maia, a gente entender dentro dessa ilusão significados que têm mensagens importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Então é importante que a gente analise tudo isso dentro de uma ótica mais ampliada, mais transcendente. E aqui a gente vê, no livro ainda de Segredo da Flor de Ouro, a possibilidade de se reconstruir o caráter de uma pessoa a partir do mapa astral na hora do seu nascimento comprova a relativa validade da astrologia. Lembremos-nos, entretanto, de que o mapa astral não depende absolutamente da constelação astronômica real, mas é baseado num sistema de tempo arbitrário puramente conceitual. Em decorrência da precessão dos equinócios, o ponto da primavera há muito se deslocou astronomicamente de 0 graus de Áries, de forma que o zodíaco astrológico, a partir do qual são calculados os horóscopos, não corresponde de maneira alguma ao zodíaco celeste. Se considerarmos a existência de diagnósticos astrológicos corretos, estes, sem dúvida, não se baseiam nas influências dos astros, mas em nossas hipotéticas qualidades do tempo. Em outras palavras, o que nasce ou é criado num dado momento adquire as qualidades deste momento. Óbvio que Jung não está negando a astrologia. Ele está mostrando a razão de ser da astrologia. Por que a astrologia funciona? Foram feitas várias verificações sincronísticas, né, mostrando como que interagem os planetas, as constelações, dentro de como elas foram determinadas por nós, dentro de uma análise, né? Como com essa linguagem, com este aparato, com esta ferramenta, que conclusões foram tiradas pelos cientistas ao longo da história e como elas foram casuisticamente detectando situações que realmente ocorrem, que realmente despertam energias, que realmente detectam o que está acontecendo em determinado momento, em determinada hora, no físico, no emocional, no mental, no intuitivo. E isso é astrologia, gente. Isso é simplesmente uma sincronicidade do que está acontecendo lá fora, do que está em cima, assim como o que está embaixo, né? Então essa sincronicidade que ele defende, ele coloca, né, no livro Sincronicidade dele, ele fala muito de astrologia, ele faz até um teste de astrologia entre pessoas que são casadas para ver se o mapa detecta essa situação deles, né, de complementariedade, né, na escolha do casamento, etc. E ele consegue um sucesso muito grande nessas análises, e por isso que ele o tempo inteiro está citando a astrologia. A filha dele era astróloga, ele também dominava alguma coisa de astrologia e citou em muitos momentos o simbolismo da astrologia, e ele compreende que tem tudo a ver com o Segredo da Flor de Ouro, porque o próprio conceito de sincronicidade nasceu deste livro e da interação dele com Wolfgang Pauli, que foi um dos clientes dele, de sonhos, né? O sonho que está descrito na psicologia e alquimia de Jung ele não diz quem é até então, naquela época que ele escreveu o livro, mas era o Wolfgang Pauli, o famoso autor físico, né, que fala do princípio da exclusão, né? E o princípio da exclusão também tem tudo a ver com a sincronicidade. Está tudo interligado, né? Na verdade, o princípio da exclusão tem a ver com o emaranhamento quântico, tem a ver com a sincronicidade, tem a ver com as interações à distância, mas isso é papo para outra vida. Se compreendermos o tal como um método ou caminho consciente que deve unir o separado, estaremos bem próximos do conteúdo psicológico do conceito de sincronicidade, né? Como extravio ou desenraizamento da consciência. Trata-se também, sem dúvida, da questão de conscientizar os opostos, da conversão para uma reunificação com as leis inconscientes da vida. A meta dessa unificação é a obtenção da vida consciente, ou, como dizem os chineses, a realização do Tao. Então ele viu no Tao exatamente essa expressão do que ele já vinha trabalhando na busca de unificação entre consciente e inconsciente, entre ânimas e ânimos, entre pensamento e sentimento, intuição e sensação. São várias enantiodromias, né, que ele buscava conciliar. E essa conciliação também pode ser analisada como yin yang. Eu gosto muito de analisar que, por exemplo, muita gente fala do ânima como sendo o lado feminino no ser humano,
e o ânimos do lado masculino no ser humano, e mostrando que a visão do feminino para os homens, a visão do masculino para as mulheres, mas também a gente tem que entender essas polaridades não só como masculino e feminino, principalmente quando a gente ouve dizer assim, porque o masculino é o ativo e o feminino é o passivo. Aí a gente, extraindo qualquer alusão à sexualidade, né, a gente precisa entender que existe aí uma relação mais de yin e yang, né? Então é até preferível, para não haver, digamos assim, qualquer interpretação machista ou feminista, é bom que a gente entenda isso mais como yin e yang, né, do que propriamente masculino e feminino, né? E também é o que acontece também com a sombra. Muitas vezes as pessoas falam de livros negros de Jung, sombra, aí pensam que tem um conteúdo racista, mas não tem, porque a gente está falando de luz e sombra, a gente não está falando de cor de pele, nem nada disso. Então é importante que seja bem compreendido isso, né? Então o Tao é essa unificação, essa busca de unificação, e Jung encontrou na terminologia chinesa, né, presente nesse livro, né, nesse livro sagrado, O Segredo da Flor de Ouro, muitos conteúdos para trabalhar na sua psicologia. Aqui ele diz assim, a unidade da vida e consciência é o Tao, cujo símbolo, a luz branca central, é semelhante à que é mencionada no Mar do Todol. Esta luz habita entre os dois olhos. Trata-se da visualização do ponto criativo. Tudo o que é periférico é subordinado à ordem que provém do centro. Então, primeiro ele faz aqui a alusão ao Bar do Todol, que quem já leu sabe, né? Tem até uma palestra que eu fiz também sobre o livro tibetano dos mortos, que é o Bar do Todol, que ele diz que aquela sequência do Bar do Todol, que começa com a luz que a gente vislumbra, e que nas experiências de quase morte todo mundo fala luz no fim do túnel, ele diz que se a gente inverter essa sequência, né, da mesma forma que na teosofia se fala da involução e evolução, o ciclo de ida e vinda, né, o pêndulo indo e vindo, a enantiodromia que vai de um oposto a outro, depois volta para o mesmo até se conseguir um equilíbrio no meio, nessa visão contrária da luz do fim do túnel, que é algo que aparece logo que a gente morre, né, ele entende que invertendo seria a luz final desta busca espiritual, que já aparece no começo numa situação invertida, no momento em que a gente vai mergulhar para uma realidade que parece ser diferente da nossa verdadeira realidade, mas no fundo é a nossa verdadeira realidade. Então essa luz que aparece, essa grande luz, essa clara luz que aparece, né, no momento da morte, que a pessoa faz um retrospecto da vida toda, essa luz é a mesma luz branca que o Tao está representando aí, né, que é mencionada, né, no livro, e também essa ideia de que tudo que está em volta é subordinado ao centro. Então, quando ele fala das mandalas, nesse livro ele cita muito os mandalas, né, a gente vai ver daqui a pouco, ele está entendendo que o centro dessa mandala é o self. A periferia também é o self, porque ela é a manifestação, é a representação, é a expansão, é a emanação desse centro, mas que, de certa maneira, a mandala inteira está subordinada ao centro, mas elas todas formam uma realidade integral, um conjunto, um todo, uma totalidade, né? E essa totalidade é o próprio Tao. Aqui nós temos algumas ilustrações de pacientes de Jung que estão em preto e branco, mas todas elas são douradas, pelo menos o centro, né, e tal. E aí a gente vê a informação de que no comentário que ele faz em cada uma delas, ele diz assim, no centro, a flor de ouro, dela se irradia peixes como símbolos da fertilidade, correspondendo aos belenites do mandala lamaico, né, que os budistas da seita Mahayana, né, eles costumam fazer mandalas, né, e essas mandalas têm representações muito parecidas com essas, que são os belenites, né, e que são figuras, né, moluscos, né, que são representados em forma de desenhos, né. Aqui, na outra imagem, ele diz a separação entre o mundo da luz e o da terra, pássaro e serpente, no centro, flor com estrela dourada. Então, são essas imagens de mandala que ele disse que faziam alusões à flor de ouro, que fez com que ele também se interessasse e buscasse. Então, não foi à toa, repare que aí entra uma sincronicidade também, né? Se esses pacientes não tivessem representado isso, não tivessem despertado em Jung a vontade de pesquisar sobre esse livro,
talvez muito do que ele trouxe para a gente da sua psicologia não existisse ou precisasse demorar muito mais para poder se descobrir, né? Aqui já nessa outra mandala, ele diz: no centro, a luz branca brilhando no céu, na primeira circunferência, germes de vida protoplasmáticos, na segunda, princípios cósmicos giratórios que contêm as 4 cores básicas, na terceira e quarta, forças criadoras atuando para dentro e para fora. Nos pontos cardeais, as almas Marte e Vênus, né, separadas novamente pelo claro e escuro. Repare que ele usa muito a linguagem astrológica, porque a gente vê nessas figuras também a representação astrológica. E o que é curioso é que, em muitos casos, os pacientes nem dominavam muito o simbolismo astrológico e simbolismos de outras culturas, né, indianas, chinesas, árabes. Então a gente vê que Jung teve uma razão muito forte para trabalhar o conceito de arquétipo e de inconsciente coletivo, porque ele encontrou pacientes que utilizavam nas suas representações, nas suas fantasias, nas suas imaginações ativas, e também apareciam em seus sonhos e fantasias, e coisas que não eram do seu domínio consciente, né? Com certeza vinham do inconsciente coletivo. Aqui ele diz: esta simbólica refere-se a uma espécie de processo alquímico de purificação e de enobrecimento. A escuridão gera a luz e a partir do chumbo da região da água cresce o ouro nobre. O inconsciente torna-se consciente mediante um processo de vida e crescimento. Em total analogia com isso, lembremos a Kundalini da Yoga hindu. Desse modo se processa a unificação de consciência e vida. Então repare que ele faz aqui alusão a Kundalini, ele que tem um seminário inteiro acontecido em 1932 ou 1935, não me lembro bem, acredito que foi em 32. Ele fez um seminário que chamou um indólogo que falava da Índia, falava de conceitos, né, dos chakras e tal, e da Kundalini, e depois ele fez uma análise psicológica muito interessante. Então isso eu até tenho uma palestra também sobre Jung e a psicologia do Kundalini Yoga, que está no canal, podem procurar. Então, posso colocar na descrição também essas sugestões todas que eu estou falando aqui. Mas é interessante que ele faz essa alusão, mostrando como isso tem tudo a ver também. Vocês vão ver que as próprias ilustrações que estão do livro sagrado, né, mostram que tem uma relação muito forte com os chakras e tem uma relação muito forte com essas energias que na teosofia a gente chama de etéricas, prana, kundalini, etc. E eles lá chamam de chi, né, indiscriminadamente, mas que são também um fluxo de energia presente, né, no processo de crescimento energético espiritual. Aqui tem uma ilustração que é importante, não destrincha muito no trabalho, né, desse livro, o detalhe sobre esse primeiro estágio da meditação, mas ele mostra essa figura, né, chinesa sentada em meditação, dizendo que esse é o primeiro estágio de meditação, que é a concentração da luz. É o momento em que a pessoa realmente busca a concentração, e uma coisa curiosa é que foi dito muitas vezes que a pessoa, se perder o foco da meditação, levanta, caminha um pouquinho e senta de novo. Uma coisa que é muito também explorado nas tratados de meditação do dia de hoje, mindfulness, etc. E ele fala que até faz referência que muitas das coisas que estão presentes nesse tratado parecem muito com a meditação budista, né? E aí ele faz alusão aqui, né? O Richard Wilhelm, quando fala do tratado da flor de ouro, ele fala o seguinte, que Buda dizia: se fixares teu coração num ponto, nada te será impossível. Que é justamente essa questão da concentração, a busca de uma máxima concentração para poder a gente usar todo o nosso potencial naquilo que nós fazemos, né? No segundo estágio da meditação, a gente vê o começo do renascimento no espaço da força. Ao meditar, devemos desenvolver uma espécie de intuição consciente de que se sente a força e a respiração se unindo no campo do elixir. Então ele diz que no momento em que precisa haver um renascimento, é a respiração que é responsável por isso. É que vai permitir a gente apaziguar a nossa mente, porque se a gente não controla os batimentos cardíacos, se não controla os pensamentos, porque às vezes eles são muito mais fortes que a respiração a gente pode controlar. Às vezes a gente está sob uma emoção muito forte, a respiração fica muito forte, mas a gente tem condições de apaziguar
essa respiração, respirar fundo. Porque quando a gente está nervoso, alguém diz assim, respire fundo. Repare que mesmo num momento mais trágico, a pessoa tem ainda poder, tem condições de respirar fundo para poder buscar esse equilíbrio, porque com certeza quem está em um estágio emocional muito assim degradado, prejudicado, ela vai querer melhorar, vai querer sair daquele estágio. E tem controle sim, até mais sobre a respiração do que sobre as outras condições que a gente tem, né, de pensamentos e tal, de emoções que aparecem, né? No terceiro estágio, a gente vai encontrar a liberação do corpo-espírito para uma existência autônoma. E aí Richard Guilherme diz, quando pela manhã nos livramos de todas as complicações e meditamos cada vez por algumas horas, conseguimos sintonizar-nos num método reflexo puramente objetivo frente a todas as atividades e coisas exteriores, e quando, sem qualquer interrupção, prosseguimos desse modo, após 2 ou 3 meses, todos os perfeitos vêm do céu e confirmam tal conduta. De certa forma, isso aqui é para mostrar que a meditação não é algo que vem com soluções imediatas, pelo menos as perceptíveis. Quando você começa a meditar, você já vai ter resultados muito interessantes, porém, você só vai conseguir perceber isso dentro da condição de cognição, de agitação que a gente tem no dia a dia, que às vezes faz obscurecer coisas, melhorias e vantagens que já aparecem. A gente só ao longo de algum tempo, né, dizem alguns que de 7 dias já dá para perceber alguma coisa, de meditando constantemente todos os dias, mas aqui ele fala de 2 ou 3 meses, né? Aí ele diz que todos os perfeitos vêm do céu e confirmam essa conduta, né? Esses perfeitos são justamente as condições mais elevadas que podem nos ajudar nesse processo de liberação do corpo e espírito para uma existência autônoma, que veja como cabe perfeitamente, como uma luva, nos conceitos junguianos de individuação, que é a autonomia, na verdade, né? Que é a busca de você ter uma alta psicológica. É o momento em que você já pode seguir seu caminho, porque você já sabe o que você precisa. Você ainda não está perfeito, você já não tem o nirvana, mas você sabe o caminho que pode seguir para poder chegar lá, né? A propósito, uma peculiaridade, uma curiosidade é que tem um único livro de todas as obras completas, que não são completas, né? Na verdade, tem gente que até brinca dizendo que são as obras incompletas de Jung, mas em todos os livros dessas obras completas, só tem um livro que ele fala sobre a alta psicológica, descrevendo tudo que poderia ser sinal de que a pessoa já está está mais autônoma para poder seguir seu caminho sem precisar de um terapeuta, que é o livro Psicologia e Alquimia. Então eu sugiro que vocês leiam. Eu até já falei sobre isso em alguns momentos, em palestra, né, sobre, se eu não me engano, a psicologia da Kundalini Yoga, eu falo sobre isso, mas é importante que vocês leiam e busquem em vocês alguma grande mudança que pode ter proporcionado em vocês algo que aconteceu e que reflete isso, essa autonomia, né, muito grande. A astrologia diz até que entre 29 e 30 anos de idade a gente passa pelo primeiro ciclo de Saturno, né, e esse é um grande salto de autonomia, esse é o grande salto de a gente ter maturidade suficiente para enfrentar as coisas, responsabilidade, etc. E isso, de certa forma, é algo que acontece, né, até mais com uns, menos com outros, mas existe esse ciclo que demarca muito a tendência para nós passarmos por essa situação, né, de autonomia maior. Mas tem muita gente que já consegue fazer isso antes e alguns que demoram um pouco mais. Na aura humana, a gente tem a coloração verde que acontece no equador da aura, do ovoide da aura, e que representa essa autonomia. Pessoas que têm uma faixa verde maior têm mais autonomia, as que têm uma faixa verde menor, menos autonomia, e isso reflete também o que está mais no eu maduro, o eu mais primitivo, né? A parte que está mais embaixo, a parte que está mais em cima da aura, né? E isso foi detectado por Dora Kunz, por Lily Bitter. São informações muito interessantes porque fazem conexão das informações da psicologia com o esoterismo, com a visão da aura, os elementos que a gente pode fazer com uma correspondência muito forte. Tudo isso é lei da correspondência, né, gente? E no quarto e último estágio da meditação, a gente tem o centro em meio às circunstâncias. A contemplação pela fixação é um método budista
que de modo algum é transmitido como um segredo. Observemos a ponta do nariz com um dos olhos sentados e com as costas confortavelmente retas. Fixemos o coração no centro em meio às circunstâncias. No taoísmo chama-se a isso o centro amarelo e no budismo o centro em meio às circunstâncias. Ambos querem dizer o mesmo, sem que isso signifique necessariamente o meio da cabeça. Mas é importante que a gente entenda que esse centro, o meio das circunstâncias, quer dizer o meio, o caminho, meio termo, aquele caminho do meio, aquela questão do que eu falei da enantiodromia, um lado oposto e o outro lado oposto, encontrando o seu equilíbrio no meio, no centro. Esse centro é o centro de todas as oposições que acontecem na nossa vida, todas as enantiodromias, mas também o centro do nosso eu, que é todo dual, é todo cheio de eixos, todo cheio de variações para lá e para cá, mas que a gente, quando vai buscando equilíbrio, vai conseguindo esse centro em algumas áreas mais rápido e outras mais devagar, mas aos poucos a gente vai alcançando esse centro, vai alcançando essa evolução, ainda que seja em coisas menores, dentro do processo da individuação psicológica, na própria existência. Mas ao longo de muito tempo, o eu espiritual também passa pelo mesmo processo, envolvendo questões mais amplas e tudo que acontece ao longo das nossas encarnações. A obra reúne instruções budistas e taoístas de meditação. A concepção fundamental consiste no pressuposto de que, pelo nascimento, as duas esferas anímicas do consciente e do inconsciente são separadas uma da outra. O consciente é o elemento da diferenciação individual e o inconsciente o elemento da união cósmica. O princípio da obra se baseia na integração de ambos os elementos pelo caminho da meditação. Filosoficamente, a gente podia dizer que no âmbito do consciente a gente até tem igualdades, diferenças e igualdades. No máximo, igualdades, porque identidade, que é uma coisa idêntica, repare que o símbolo da igualdade são 2 traços. O símbolo da identidade são 3 traços. Igualdade a gente pode até conseguir no lado externo, no consciente, um consciente mais ou menos igual, que não é a mesma coisa, que não é idêntico. Identidade mesmo a gente só encontra no inconsciente, no eu superior. E aí a gente vai buscar aquelas... Porque nós somos idênticos somente a nós mesmos. E podemos até dizer que podemos ser idênticos ao outro em uma esfera mais tão ampliada, tão profunda, tão lá no alto, tão superior, que a gente não consegue vislumbrar isso ainda, dificilmente. Então, tentar superar as diferenças, tentar buscar o caminho do meio aqui, neste mundo de diferenças e que podem ter igualdades, mas igualdades apenas comparativas de coisas que são similares, que são semelhantes, mas não idênticas. Porque no conceito de identidade a gente tem que alcançar esferas muito mais transcendentes. O inconsciente deve ser como que fecundado pela submersão do consciente, deve ser trazido à consciência, juntamente com o consciente assim ampliado. Acede, então, a um plano de consciência suprapessoal, na forma de um renascimento espiritual. Tal renascimento determina primeiro uma contínua diferenciação interior do estado de consciência, a modo de formas de pensamento que se tornam independentes. No entanto, o desfecho da meditação leva necessariamente à dissolução de todas as diferenças numa unidade última e vital, sem dualidade. Se recorrermos à teosofia, a gente pode dizer que no nível do plano físico a gente tem várias coisas que nos perturbam, que nos atrapalham, que nos tiram do foco, mas que aos poucos a gente pode, dentro do físico mesmo, buscando isso com a intercorrência, com a atuação direta do astral, mental, intuitivo, etc. No astral, a gente nem sempre tem também um apaziguamento, uma paz, uma tranquilidade, porque também existem as emoções, é o mundo das emoções. Então essas emoções causam dificuldades, causam transtornos, agitação. E na mente, que está acima, que a gente geralmente associa a pensamentos, etc., a gente também tem agitações que provocam emoções ou emoções que provocam pensamentos. Então essa interação do astral e o mental, se não for com muito equilíbrio, ela não vai dar esse apaziguamento. O que a gente precisa é anular
o físico, né? As percepções, tentar anular no sentido assim, diminuir a interferência deles no nosso foco, diminuir a interferência das emoções e diminuir a interferência dos pensamentos. Mas é importante aí, quando se trata dos pensamentos, é entender, dentro da visão teosófica, que existe o mental inferior e o mental superior. O mental inferior precisa de imagens, porque trabalha com formas, né? Formas de pensamento, que ajudam a gente a equilibrar. Então, é bem importante criar imagens, ainda que não sejam ídolos físicos que estejam presentes no mundo real. Alguns fazem isso porque já começam a apaziguar a mente a partir da percepção, né? E aí controlam a emoção e usam a imagem física para ajudar a criar a imagem mental ou a forma, pensamento, que vai lhe ajudar a encontrar um foco, uma tranquilidade, uma concentração maior. Mas se a gente conseguir focar no mental superior, aí sim a gente vai alcançar esferas muito amplas, porque o mental superior é o ponto de conexão com a nossa alma, ou até melhor dizendo, conosco enquanto alma, né? Então a personalidade e a individualidade se encontram aí, entre o mental superior e o búdico, né? Então neste momento aí, nessa conexão, é que a gente pode realmente fazer encontrar o êxtase espiritual, encontrar uma tendência maior de vislumbre da realidade espiritual, né? Uma busca desse tal, ainda que seja momentâneo, né? Nesse livro, Doutrina da Flor de Ouro, né, ele tem, como está dito aí, o texto integral do clássico taoísta, O Segredo da Flor de Ouro, né? É uma versão que é comentada por Mokuzen Miyuki. E aqui o Mokuzen Miyuki fala a respeito de um trigrama importantíssimo que representa, né, essa flor de ouro, que a flor de ouro representa a luz do Yang puro, que é experimentado na quietude do Yin puro, da introspecção profunda na meditação. A experiência do Yang puro, luz, tal, flor de ouro, o grande Uno, o espírito do céu, etc., na profundidade do Yin puro, quietude, introspecção, é representada simbolicamente pelo hexagrama Fu, número 24 do I Ching. Esse símbolo se compõe de um traço contínuo Yang na primeira posição inferior, lá embaixo, encimado por 5 traços interrompidos. Então vocês veem aqui do lado, né, a representação do trigrama inferior, que é o trovão, o trigrama superior, que é a terra, e essa representação de que a gente vai lá no fundo até encontrar essa condição de equilíbrio, essa condição de quietude, de introspecção. É quando o Yin deixa a gente acessar o Yang, esse Yang puro, essa luz pura que é a flor de ouro, né? Então, esse trabalho do inconsciente, né, aparecendo a partir de todo um processamento do consciente para que o inconsciente possa fazer a nossa conexão. Eu disse para vocês que o mental superior conecta-se com o Budi nesse momento, nessa questão de aprofundamento. A gente pode associar essa flor de ouro a esse contato, essa conexão do mental superior fazendo conexão com o Budi. E nós podemos falar também como a função transcendental em Jung, né? Como as imaginações ativas que ele usa como técnicas para poder fazer essa conexão entre o consciente e o inconsciente. É uma conexão que muitas vezes é breve, mas como é breve a meditação também, porque a gente não consegue estar o tempo inteiro conectado. E também é importante a gente ressaltar que na psicologia junguiana ele diz o tempo inteiro que ninguém terá algum dia o seu inconsciente todo como consciente, porque sempre vai aparecer alguma coisa inconsciente nova no processo dinâmico da psique humana, né? Mas trabalhar algumas coisas que nos perturbam e que nos causam danos na nossa vida, para tornar elas conscientes, para a gente poder trabalhar de maneira consciente e não estando lá atuando sem a gente conseguir até saber como agir para poder corrigir ou melhorar a situação, é o primeiro passo, é você fazer essa conexão, buscar lá no fundo. A meditação ajuda muito, Jung até cita isso em vários livros dele, né? Mystérios Conjunction mesmo, é um livro que ele fala muito de meditação, e ele diz que ela ajuda muito nesse processo, sim. Não é à toa que ele recorreu ao yoga, do Kundalini Yoga, e recorreu também ao taoísmo, né? E adiante a gente tem, isso significa a manifestação do grande Uno, Tao, Yin e Yang, né? No micro, macro.
revelando-se na quietude da introspecção profunda durante a meditação, o retorno à origem, ao princípio da energia criadora, que realiza toda a mudança e alternância, o I, né, do I Ching, né, do Tao Yin Yang, né. O hexagrama Fu simboliza, portanto, não só o retorno à energia criadora do Tao, como a origem, o princípio dela, revelando-se e transformando simultaneamente toda a energia psíquica, ativando-se na meditação em correspondência com a lei da enantiodromia. Veja como ele está aí mostrando, né, o próprio Mokus Rimyuk recorrendo a conceitos junguianos, né? A experiência da flor de ouro ou do Tao Yin Yang, a coincidência oppositorum, né, por excelência, é espacialmente designada como Tiao, a abertura e vivência do interior, campo do elixir, e temporalmente como Hu Tzu Shi, né, a hora do retorno. Em outros termos, tanto a revelação como a hora do retorno são dois aspectos da mesma experiência da flor de ouro. A revelação se refere ao segredo da riqueza e no interior mais profundo que se abre ao yang puro da energia criadora atuante no micro-macro universo. A hora do retorno refere-se à atuação dinâmica e harmoniosa do Tao Yin Yang na hora Tzu, ou seja, à meia-noite, hora em que a noite se transforma em dia, a sombra em luz, a quietude em atividade, a morte em vida, o fim em princípio, o yin em yang. Então a gente vê aqui, mais uma vez, a representação do hexagrama Fu, né, mostrando como isso reflete muito bem através dos desenhos das linhas interrompidas, quase como que cavando um acesso, né, profundo para se chegar até o Yang, que é a linha contínua que está lá abaixo. Então isso é uma representação justamente desse processo de meditação profunda que a gente consegue fazer com que a mente superior, né, o corpo causal, consiga mais matéria agrupada ali do universo, para ele se constituir em mais consciência, para que a gente possa ter mais foco nele, e com isso a gente conseguir também cada vez mais acessar o inconsciente, ou acessar o Budi, ou acessar os níveis mais profundos da nossa consciência, ou até os akashas, os registros akásticos, e aí ter, ainda que indiretamente, ainda que inconscientemente, impulsionados pelas nossas fantasias, pelos nossos sonhos, a gente ter um caminho trilhado mais dentro dos planos divinos, mais dentro do processo evolutivo, né, da nossa encarnação e das várias encarnações que nós teremos pela frente. Sem começo, sem fim, sem passado, sem futuro, um clarão de luz circunda o mundo do espírito. Esquecemos-nos uns dos outros, puros, silenciosos, vazios e onipotentes. O vazio é atravessado pelo brilho do coração celeste. Lisa é a água do mar e a lua se espelha em sua superfície. Apagam-se as nuvens no espaço azul, lúcidas cintilam as montanhas. A consciência se dissolve em contemplação, solitário repousa o disco da lua. Que bonito, né? Isso é muito poético e mostra, né, como tem uma profundidade enorme, né, o que está dito aí, essa busca de conexão, né, e que, se a gente for aprofundar, né, a gente vai ver daqui para frente, né, a gente vai ver que quando começarem a ler alguma coisa sobre o segredo da flor de ouro, talvez vocês possam até dizer que o segredo da flor de ouro é o chakra frontal, que ele é quem faz essa conexão muito forte mesmo. Ele é o terceiro olho, né? Ele é que faz a gente abrir a nossa consciência para percepções mais ampliadas. Não é o chakra coronário, porque o coronário já é a conexão direta, digamos assim, é a realização do divino em nós, né, diretamente. E quando a gente tem vislumbres através de meditação, ainda não estamos com a conexão mais direta, é uma conexão indireta, isso acontece através do terceiro olho, né? E a gente vai perceber que isso está presente, né, na obra também da doutrina da Flor de Ouro, que ele diz: a luz do céu é invisível, ela mora no zênite entre os olhos. A luz do céu significa uma consciência de nível superior como resultado desse evento transcendental. Então repare que ele está aí praticamente dizendo que o chakra frontal é o que faz essa conexão, e é onde a luz do céu, essa flor de ouro, brota, é onde essa flor de ouro faz a gente se conectar com realidades mais profundas, né? Então, pessoal,
Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deem um like. Se gostaram desses assuntos, por favor, se inscrevam no canal. É interessante que vocês se inscrevam para que a gente possa chegar a um número de participantes maior e possa divulgar, fazer com que esse algoritmo faça esse vídeo passar para mais pessoas e atingir um grupo maior de pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? E também façam comentários quando acharem pertinente também. Aperte o sininho se quiserem também que sejam notificados quando aparecerem novos vídeos no nosso canal sobre esses assuntos, tá certo? Então, por favor, ajudem a gente, porque eu acho que é a forma que vocês têm para poder dar um feedback para nós, né, do que estão acompanhando ao longo desse tempo aí, aqueles que estão conhecendo a gente agora. Espero que tenham gostado também, para que possam fazer isso, tá certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo.